Achei que iria dizer sim, mas ele disse que eu nunca fui o tipo de mulher que ele casaria. Meu nome é Thalita, e eu acreditava no amor. Não daquele jeito ingênuo de quem nunca sofreu, mas do jeito de quem escolhe acreditar mesmo depois de ter visto o mundo desabar algumas vezes. Eu tinha 31 anos, um emprego estável como assistente administrativa em uma empresa de logística em Juiz de Fora, e um namorado que, há quase 6 anos, dividia comigo os sonhos, as contas e a cama. Márcio era fotógrafo, freelancer, como ele gostava de frisar, com aquele tom de quem se orgulha de não ter patrão. Nos conhecemos na faculdade, em uma festa de calouros onde ele tirava fotos dos bichos bêbados e eu ria da minha própria timidez encostada na parede. Ele me achou diferente. Eu o achei intenso. Funcionou. Durante esses anos, construímos algo que eu achava sólido. Ajudei a pagar parte da pós-graduação dele quando o dinheiro apertou. Segurei as pontas quando ele ficou 3 meses desempregado, comendo miojo e fingindo que estava tudo bem. Vendi minha moto, aquela bis vermelha que meu pai me deu de presente de formatura, para ajudá-lo a abrir a microempresa de fotografia. É um investimento no nosso futuro, ele disse, com aquele sorriso que me desarmava. Eu acreditei, sempre acreditei, mas a verdade é que, depois de 6 anos, eu estava cansada de esperar que ele tomasse a iniciativa, cansada de ouvir, ainda não é a hora, sempre que o assunto casamento surgia, cansada de ver minhas amigas casando, tendo filhos, construindo algo concreto, enquanto eu ainda morava em um apartamento alugado com um homem que parecia eternamente preso em uma adolescência prolongada. Então, decidi que seria eu a tomar a frente. Não ia esperar o pedido perfeito, o joelho no chão, a caixinha de veludo. Ia fazer do meu jeito. Afinal, que mal havia nisso? Estávamos em pleno século XXI. Mulheres podiam pedir homens em casamento. Podiam e deviam, se fosse o que sentiam. Planejei tudo com cuidado obsessivo. Comprei velas aromáticas de lavanda, aquelas que ele dizia que relaxavam. Preparei seu prato favorito, filé ao molho madeira com batatas rústicas. Coloquei uma playlist de jazz suave tocando no fundo, a mesma que tocava no dia em que nos conhecemos. E, com o coração batendo como tambor de escola de samba, peguei minhas economias de 3 meses e comprei um anel. Não era nada ostentoso. Uma aliança de prata com um detalhe discreto em ônix. Simples, mas carregada de significado. Guardei na gaveta da cômoda por 1 semana, tirando de vez em quando só para ter certeza de que era real, de que eu realmente ia fazer aquilo. A noite chegou. Márcio apareceu no horário, o que já era uma surpresa. Ele vivia atrasado, sempre com alguma desculpa envolvendo trânsito ou cliente chato. Jantamos, conversamos sobre banalidades. Ele reclamou de um trabalho que não tinha dado certo, de um cliente que não queria pagar o valor justo. Eu ouvi, como sempre ouvia, acenando com a cabeça nos momentos certos, oferecendo palavras de apoio. Quando terminamos de comer, levantei para buscar a sobremesa. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a caixinha escondida atrás do pote de açúcar. Voltei para a sala, onde ele estava no sofá mexendo no celular. Márcio, chamei. A voz saindo mais rouca do que eu gostaria. Ele ergueu os olhos, distraído. Respirei fundo. Não havia roteiro perfeito para aquilo. Só havia o sentimento, cru e verdadeiro, que me impulsionava. Me ajoelhei diante dele. Abri a caixinha e senti as lágrimas começarem a se formar. A gente já passou por tanta coisa junto. Você é meu melhor amigo, meu parceiro, a pessoa que eu escolho todos os dias. Eu te amo e quero construir uma vida de verdade com você. Márcio, você quer casar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele olhou para o anel, olhou para mim. E então, algo mudou em seus olhos. Não era alegria, não era surpresa. Era pena. Pena. Thalita. Ele começou, e meu estômago despencou. Você é incrível. De verdade. Mas rasgou meu peito como vidro. Você nunca foi o tipo de mulher com quem eu me casaria. As palavras caíram sobre mim como cimento. Pesadas, definitivas, sufocantes. Ele continuou falando. Algo sobre não ser o momento certo, sobre precisar de tempo, sobre não querer te machucar. Mas eu não ouvia mais nada além do zunido nos meus ouvidos. Ainda estava ajoelhada,
segurando aquela maldita caixinha, sentindo minha dignidade escorrer pelo chão frio. Levantei devagar, sem dizer nada, fechei a caixinha, fui até o quarto, peguei minha bolsa e saí do apartamento. Ele não tentou me impedir. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas, mas no fundo, abaixo da dor, algo começou a queimar. Não era tristeza, era raiva. E raiva, eu logo descobriria, pode ser o melhor combustível para uma transformação. Os 3 dias seguintes foram um borrão de dor e humilhação. Liguei no trabalho dizendo que estava doente, o que não era mentira. Meu corpo todo doía como se tivesse sido atropelada. Fiquei deitada no sofá da minha amiga Renata, que me acolheu sem fazer perguntas, apenas entregando caixas de lenço e brigadeiros de colher enquanto eu assistia a filmes que mal prestava atenção. Márcio tentou ligar, mandou mensagens. Eu bloqueei tudo. Não queria ouvir desculpas. Não queria explicações. Aquela frase ecoava na minha cabeça em loop infinito. Você nunca foi o tipo de mulher com quem eu me casaria. O que isso significava? O que havia de errado comigo? Eu não era bonita o suficiente? Inteligente o suficiente? Interessante o suficiente? Passei horas na frente do espelho tentando encontrar a falha, o defeito que me tornava inadequada para o futuro que eu mesma tinha ajudado a construir. Foi Renata quem me tirou daquele poço. Thalita, para de se culpar por não ser o que um idiota queria. Ela disse, firme, segurando meus ombros. Você precisa descobrir a verdade. Não a versão dele. A verdade real. Ela tinha razão. Eu merecia saber. No 4º dia, desbloqueei o Instagram de Márcio. Não para falar com ele, mas para investigar. Comecei a rolar o feed, analisando cada foto, cada comentário, cada curtida. E então vi uma foto dele de 2 meses atrás, em um evento de fotografia em Belo Horizonte. Nos comentários, várias mulheres elogiando, flertando descaradamente. E ele respondia, com emojis, com piadinhas internas, com uma intimidade que me fez o estômago revirar. Mas o que realmente me destruiu foi encontrar uma conversa que ele tinha esquecido aberta no notebook. Sim, eu ainda tinha a senha, porque até 3 dias atrás éramos um casal que confiava um no outro. Eram mensagens com várias mulheres. Nada explicitamente sexual, mas aquele tipo de conversa ambígua que todo mundo sabe o que significa. Elogios, insinuações, aquele joguinho de gato e rato que precede algo maior. E em uma das conversas, uma mensagem que congelou meu sangue. A Thalita é massa, sabe? Tipo, ela me apoia muito, mas casar? Não sei, mano. Ela é muito certinha. Eu preciso de alguém que me desafie, sabe? Alguém mais. Interessante. A mensagem era para um amigo, mas logo abaixo, uma resposta que me fez ver estrelas. Entendo. Tipo a Juliane, né? Aquela mina é fogo. Juliane, minha colega de trabalho. A mulher que sempre foi tão amiga, tão a solidária, sempre dando pitacos sobre meu relacionamento com um sorrisinho que eu achava que era de apoio. Ai, Thalita, você faz tudo por ele, né? Que mulher dedicada, ela dizia, com aquele tom que agora eu entendia ser de desdém disfarçado. Procurei o nome dela nas conversas de Márcio. Encontrei meses de mensagens. Ele pedindo conselhos sobre como lidar com a pressão de Thalita. Ela oferecendo o ombro amigo, dizendo que ele merecia alguém que o entendesse de verdade. Fotos trocadas, não nudes, mas aquelas selfies estratégicas, ângulos estudados, decotes sutis. E pior, ele havia mandado fotos minhas para ela, fotos nossas, rindo de mim, os dois rindo de mim. A Thalita é muito grudenta, né? Coitada. Ela não percebe que você já superou isso? Você devia terminar logo, Márcio. Ficar por pena não é justo com ninguém. Pena, aquela palavra de novo. Eu não era amada, eu era tolerada. Fechei o notebook com tanta força que pensei que fosse quebrá-lo. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza, de fúria. Uma raiva líquida e quente que subia do estômago e incendiava meu peito. Como eu fui tão cega? Como não vi que estava sendo usada, ridicularizada, transformada em piada compartilhada entre meu namorado e minha colega? Sequei as lágrimas. Não ia mais chorar. Não por ele, não por ela, não por ninguém. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Cursos de marketing digital, terapia, personal trainer, cabeleireiro. Ia mudar. Não por vingança barata, não para dar o troco,
mas porque eu precisava provar para mim mesma que eu valia mais do que aquilo, que eu não era a mulher certinha demais, grudenta demais, desinteressante demais. Eu ia me reconstruir do zero, e quando terminasse, eles iam ver, não quem eles perderam, mas quem eu sempre fui e nunca souberam enxergar. Liguei para Renata. Me ajuda a mudar o cabelo amanhã? Quero cortar tudo. Ela riu do outro lado da linha. Achei que você nunca fosse pedir. Desliguei e olhei para o anel ainda guardado na mesinha de centro. Peguei a caixinha, abri e observei aquele objeto que representava tudo o que eu achava que merecia. Não ia jogá-lo fora, ia guardá-lo, como lembrança, não do amor que perdi, mas da mulher que eu nunca mais seria. A partir daquele momento, Thalita, certinha, estava morta. E quem nasceria das cinzas dela não pediria desculpas por existir. Cortei o cabelo. Não foi um corte tímido, daqueles em que você tira só as pontas e finge que mudou algo. Foi radical. Pedi para a cabeleireira cortar tudo, dos fios longos que chegavam na metade das costas para um long bob moderno, repicado, com franja lateral. Tingir também. Saí do castanho sem graça para um ruivo acobreado que brilhava sob a luz. Quando me vi no espelho, não reconheci a mulher que me encarava de volta. E isso era bom, muito bom. Você está linda, Renata disse, emocionada, tirando 1000 fotos. Tipo, irreconhecível, no melhor sentido. Mas o cabelo era só o começo. Me matriculei em um curso intensivo de marketing digital. Sempre tive interesse pela área, mas nunca tinha coragem de investir em mim mesma. Sempre havia algo mais urgente. Sempre o dinheiro de Márcio estava mais apertado. Sempre meus sonhos ficavam em segundo plano. Agora, não tinha mais desculpas. As aulas eram online, 3 vezes por semana. Aprendi sobre SEO, tráfego pago, criação de conteúdo, storytelling, e foi nessa última parte que algo clicou dentro de mim. O professor, um homem chamado Ricardo, disse algo que me marcou. As melhores histórias são aquelas que transformam dor em poder. As pessoas não se conectam com perfeição. Elas se conectam com verdade. Verdade. Comecei a pensar na minha própria história. Em quantas mulheres por aí estavam vivendo o que eu vivi? Quantas se anulavam, se sacrificavam, se diminuíam achando que isso era amor? Quantas guardavam pedidos de casamento recusados em gavetas, junto com a própria autoestima? Criei um perfil no Instagram. Não usei meu nome completo. Apenas Thali. Postei a primeira foto. Eu, de cabelo novo, olhando diretamente para a câmera, sem sorrir. Na legenda, escrevi: Você nunca foi o tipo de mulher com quem eu me casaria. Foi isso que ouvi depois de 6 anos de relacionamento, na noite em que pedi ele em casamento. Essa é minha história de reconstrução. Não é sobre vingança. É sobre me encontrar. Apertei publicar com o coração acelerado. Nos primeiros dias, tive pouco engajamento. 50 seguidores, a maioria amigas e conhecidas. Mas continuei postando. Contei sobre como descobri as traições emocionais, sobre Juliane, sobre o sentimento de ter sido usada financeiramente e emocionalmente. Não citei nomes, não expus ninguém, mas fui honesta sobre a dor e sobre o processo de cura. E então, aconteceu. Um vídeo que gravei em um momento de vulnerabilidade viralizou. Eu estava sem maquiagem, cabelo preso, olhos inchados de tanto chorar, e simplesmente falei: se você está se diminuindo para caber na vida de alguém, você está no relacionamento errado. E talvez a pessoa errada seja você mesma. Eu era a pessoa errada comigo mesma. Em 48 horas, o vídeo tinha 200.000 visualizações, 1000 comentários de mulheres contando histórias parecidas, inbox lotado de mensagens dizendo: você colocou em palavras o que eu sentia. O perfil foi de 500 para 15.000 seguidores em uma semana. Eu tinha tocado em algo, uma ferida coletiva. No trabalho, as coisas ficaram estranhas. Juliane percebeu minha mudança. Ela tentou se aproximar algumas vezes, com aquele sorrisinho falso, perguntando como eu estava, depois do término difícil. Porque sim, Márcio tinha contado para meio mundo que terminamos, mas obviamente omitindo os detalhes. Você está diferente, Thali, ela disse um dia, no corredor. Mas, solta. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que eu achava que eram de amiga, mas que na verdade eram de predadora avaliando presa. É porque eu finalmente entendi quem vale a pena ter por perto. Respondi.
sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Ela piscou, desconcertada. Eu continuei andando. Comecei a frequentar a academia. Não para ficar gostosa, ou de dar inveja em ninguém, mas porque precisava de uma válvula de escape, um lugar onde pudesse canalizar toda aquela raiva em algo produtivo. Cada flexão, cada agachamento, era uma camada de dor sendo arrancada e transformada em força. Fiz novas amizades, mulheres reais, que não competiam comigo, que não me julgavam. Algumas eram seguidoras do perfil que viraram amigas. Nos encontramos para café, dividimos histórias, rimos e choramos juntas. Minha vida estava mudando. Eu estava mudando. E então, 3 meses depois daquela noite fatídica, recebi uma mensagem que fez meu coração disparar. Tali, precisamos conversar. Eu estraguei tudo. Me dá uma chance de explicar. Márcio. Olhei para a mensagem por longos minutos. A Thalita de 3 meses atrás teria respondido imediatamente. Ansiosa, esperançosa, pronta para perdoar qualquer coisa. Mas eu não era mais ela. Deixei a mensagem no visto e bloqueei. Não era sobre ele, era sobre mim. E eu finalmente estava aprendendo que meu valor não dependia de ser escolhida por alguém que nunca me viu de verdade. Estava aprendendo a me escolher. Márcio não desistiu. Depois que bloqueei a mensagem, ele tentou outras formas de contato. Ligou do número da mãe dele. Mandou mensagem pelo LinkedIn. Apareceu uma vez na porta do meu trabalho, esperando na calçada como um cachorro abandonado procurando o dono. Eu simplesmente passei reto, fingindo que ele era invisível. Mas a vida tem um senso de humor cruel. 3 semanas depois do primeiro contato ignorado, recebi a notícia por Renata, que ouviu de um amigo em comum. Márcio tinha sido demitido do último freela fixo que tinha, o trabalho que pagava as contas enquanto a microempresa, aquela que eu ajudei a construir, definhava sem clientes. Parece que a sorte dele virou, Renata comentou, sem esconder a satisfação. Karma é real. Eu não senti alegria, nem pena. Apenas um vazio estranho, como se aquilo não me dissesse mais respeito. Minha vida, por outro lado, estava em ascensão. O perfil tinha ultrapassado 50.000 seguidores. Empresas começaram a me procurar para parcerias. Pequenas marcas de cosméticos, roupas, produtos de bem-estar. Nada grandioso, mas o suficiente para me dar uma renda extra considerável. Pela primeira vez em anos, eu tinha dinheiro sobrando no final do mês. Dinheiro que era só meu, que eu não precisava dividir ou emprestar. Comecei a fazer terapia. A psicóloga, Fernanda, uma mulher de uns 45 anos com um olhar penetrante, me ajudou a entender padrões que eu repetia desde sempre. Me anular para ser amada. Acreditar que meu valor estava em ser útil, em resolver problemas alheios enquanto os meus ficavam em segundo plano. Você se tornou funcional na vida dele, ela disse em uma sessão. E quando você quis ser essencial, ele rejeitou. Porque ele nunca te viu como parceira. Ele te viu como recurso. Aquilo doeu, mas era verdade. Foi em uma terça-feira cinzenta, 6 meses após o pedido recusado, que Márcio finalmente conseguiu furar meu bloqueio. Ele apareceu no café onde eu costumava trabalhar no notebook, aquele lugar aconchegante perto da praça da estação, com suas mesinhas de madeira e cheiro de café fresco. Quando levantei os olhos da tela, ele estava ali, parado a 3 metros de distância, com uma aparência que me chocou. Ele estava magro demais, barba por fazer, olheiras profundas. A camiseta, antes sempre impecável para um fotógrafo, estava amarrotada. Ele parecia pequeno. Thalita, ele disse, a voz embargada. Por favor, só 5 minutos. As pessoas ao redor começaram a olhar. Senti meu corpo inteiro tensionar, mas forcei a calma. Respirei fundo. Fechei o notebook e apontei para a cadeira vazia à minha frente. 5 minutos, respondi, fria. Ele se sentou, as mãos tremendo, enquanto as colocava sobre a mesa. Eu estraguei tudo. Começou, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Eu fui um idiota, um completo idiota. Você sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, e eu te tratei como se você não importasse. Silêncio. Esperei que ele continuasse. Eu percebi tarde demais o quanto você era importante. Quanto você era... especial. Eu estava cego, Tali. Cego e estúpido. E agora que perdi tudo, eu finalmente enxerguei. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu quero te pedir desculpas.
Não, mais que isso. Eu quero te pedir uma segunda chance. Eu mudei. Juro que mudei. Terminei tudo com as conversas idiotas que eu tinha. Cortei contato com todo mundo que não prestava. Eu só quero você de volta. Olhei pra ele. Realmente olhei. E algo estranho aconteceu. Eu não senti nada. Nem raiva, nem dor, nem satisfação pela situação em que ele se encontrava. Era como olhar para um desconhecido. Você terminou, repeti devagar. As conversas idiotas. Com quem, Márcio? Ele baixou os olhos. Com todo mundo. Com a Juliane também. Juliane. Claro. Interessante, comentei, o tom gelado. Então você cortou contato com pessoas que não prestavam. Só depois que perdeu tudo. Não porque era errado. Não porque me machucava. Mas porque te convinha. Não é assim, Tali. É exatamente assim. Cortei. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você nunca me amou, Márcio. Você amava o que eu fazia por você. E quando você não precisava mais, quando eu pedi algo de volta, você me descartou como se eu não valesse nada. Eu estava confuso. Você estava confortável. Corrigi. Tinha uma mulher que pagava suas contas, inflava seu ego, resolvia seus problemas. E quando ela quis ser vista, você disse que ela nunca foi o tipo de mulher com quem você se casaria. As palavras caíram como pedras. Ele empalideceu. Eu não quis dizer. Quis sim. Interrompi novamente. E sabe de uma coisa? Obrigada, porque aquilo me acordou. Ele me olhou, confuso, desesperado. Eu não quero sua segunda chance, Márcio. Você não mudou. Você só está assustado e sozinho. E eu não sou mais a mulher que se contentava com migalhas. Levantei, peguei minha bolsa e antes de sair, me virei uma última vez. Espero que você aprenda a valorizar a próxima. Mas ela não será eu. Saí do café sem olhar para trás. E pela primeira vez em 6 meses, senti algo parecido com paz. 2 semanas depois do encontro no café, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade. Não era tristeza. Era algo que levei alguns minutos para identificar. Leveza. Olhei para o teto do meu novo apartamento. Sim, novo apartamento. Um kitnet pequeno, mas todo meu, decorado do meu jeito, sem precisar negociar espaço ou estilo com ninguém. As paredes eram brancas, com quadros que eu mesma escolhi. A estante estava cheia de livros que eu queria ler, não os que alguém achava que eu deveria ler. Aquele espaço era meu território, meu recomeço. O perfil no Instagram tinha ultrapassado 100.000 seguidores. Eu tinha virado uma referência para mulheres que estavam passando por términos difíceis, por reconstruções dolorosas. Recebia mensagens diárias de pessoas dizendo que minha história as inspirou a terminar relacionamentos tóxicos, a investir em si mesmas, a parar de se diminuir. Mas havia algo que eu ainda precisava fazer, algo simbólico, algo que fechasse, de verdade, aquele ciclo. Levantei da cama, fui até o armário e peguei a gaveta onde guardava objetos importantes. Lá estava ele, o anel, a caixinha azul marinho que eu tinha segurado com tanta esperança naquela noite, há 8 meses. Peguei a caixinha, abri e observei o anel de prata com o detalhe em ônix. Ele ainda brilhava, ainda era bonito, mas não significava mais o que significava antes. Decidi que era a hora. Mandei uma mensagem para Márcio, a primeira em meses. Vamos nos encontrar. Uma última vez. Hoje, 15 horas. No mesmo café. Ele respondeu em segundos. Estarei lá. Obrigado, Tali. Obrigado. Cheguei no horário. Ele já estava esperando, sentado na mesma mesa de antes. Estava um pouco melhor. A barba feita, a roupa limpa. Ainda parecia cansado, mas não mais desesperado. Talvez tivesse conseguido algum trabalho. Talvez tivesse encontrado alguma estabilidade. Não me importava mais. Sentei na frente dele. Não pedi café. Não queria prolongar aquilo. Você veio, ele disse, com um sorriso tímido que não combinava com quem ele era. Eu achei que vim porque tenho algo para você. Cortei, tirando a caixinha da bolsa. O rosto dele mudou. Reconhecimento, surpresa, talvez um pouco de esperança. Coloquei a caixinha sobre a mesa, entre nós dois. O anel brilhou sob a luz da tarde que entrava pela janela. Ele olhou para o objeto, depois para mim, confuso. Tali, o que...
Esse anel, comecei, e minha voz saiu firme, sem hesitação. Representava tudo o que eu achei que merecia. Um amor que eu tinha que mendigar. Um futuro que eu tinha que construir sozinha, enquanto alguém só assistia. Uma versão de mim mesma que se contentava em ser funcional, útil, mas nunca essencial. Ele abriu a boca para falar, mas ergui a mão, pedindo silêncio. Hoje, eu sei que mereço mais. Não por vingança, não porque quero te machucar, mas porque eu finalmente entendi meu próprio valor. E esse valor não cabe nesse anel. Não mais. Empurrei a caixinha na direção dele. Isso aqui não é mais meu. Nunca foi, na verdade. Porque eu comprei achando que era um símbolo de amor, mas era só um símbolo de desespero. Do meu desespero de ser escolhida por alguém que nunca me viu. Márcio pegou a caixinha com mãos trêmulas. Tali, eu não quero isso. Não assim. Eu quero você. Eu preciso. Você precisa aprender a não precisar de ninguém para ser inteiro. Interrompi. E dessa vez sorri. Um sorriso genuíno, quase terno. E eu também precisava aprender isso. Então, obrigada. Por ter recusado meu pedido. Por ter me despedaçado. Porque foi isso que me forçou a me reconstruir. E a mulher que eu sou hoje, ela é muito melhor do que aquela que se ajoelhou na sua frente. Ele fechou os olhos. As lágrimas finalmente escorrendo. Eu te amava, Tali. Eu ainda... Não. Neguei. Suave, mas firme. Você amava o que eu fazia por você. E isso nunca foi amor de verdade. Amor verdadeiro vê, valoriza, escolhe. E você nunca me escolheu. Levantei, peguei minha bolsa. Olhei para ele uma última vez. Não com raiva, não com mágoa. Apenas com a clareza de quem finalmente entendeu. Cuida bem de você, Márcio. De verdade. Aprende a ser feliz sem depender de ninguém. Porque é só assim que você vai conseguir amar alguém de verdade algum dia. Saí do café. O sol da tarde estava forte, aquecendo minha pele. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões. Senti meu corpo leve, como se tivesse soltado um peso que carregava há anos. Peguei o celular e abri o Instagram. Tirei uma selfie ali mesmo, na calçada, com o sol batendo no meu rosto, o cabelo ruivo brilhando. Estava sorrindo. Um sorriso real. Na legenda, escrevi: hoje, devolvi o anel que representava quem eu achava que deveria ser. E fiquei com algo muito melhor. Eu mesma. Para todas vocês que estão se reconstruindo, o final feliz não é ser escolhida. É se escolher. Sempre. Apertei publicar e segui em frente. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava andando em direção a alguém. Estava andando em direção a mim. E essa, descobri, era a jornada mais bonita de todas. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.